Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A NTT deferiu o pedido da Real Expresso para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais de Curitiba para Campinas e de São Paulo para Curitiba. A decisão formalizada pela decisão SUPAS número 179, de 28 de janeiro de 2025, permite que a empresa opere o trecho de São Paulo para Curitiba em ambas as linhas. A decisão foi tomada com base na resolução número 6033, de 21 de dezembro de 2023, que regulamenta a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob regime de autorização. É importante ressaltar que a empresa do Grupo Guanabara deverá manter os quadros de horários das linhas sempre atualizados e compatíveis entre si, sob pena de sanções e medidas administrativas definidas em resolução. Agora, a decisão entra em vigor na data de sua publicação. A partir desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a LDL será responsável pela operação das linhas intermunicipais regulares no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade anunciou a mudança após a decisão da empresa anterior, que atuava nas linhas, de não renovar o contrato nas condições estabelecidas. A transição foi agilizada pelo Departamento Jurídico do SIE e pelo setor de transportes, com apoio do secretário Gerry Comper, para garantir que a população não ficasse sem transporte na região. A LDL vai operar as seguintes linhas e horários: a linha 70 de Presidente Getúlio para Blumenau, com partidas de Getúlio das 5h30 da manhã e 11 da manhã, de segunda a sexta, e partidas de Blumenau às 6h45 da manhã e às 11h30 da manhã, de segunda a sexta. Já a linha 73, Timbó, Presidente Getúlio, tem partidas de Presidente Getúlio às 3h30 da tarde, de segunda a sexta, e partidas de Timbó às 6 da tarde, de segunda a sexta. A linha 144, Blumenau, Dr. Pedrinho, com partidas de Dr. Pedrinho às 5h15 da manhã, de segunda a sexta, e partidas de Blumenau às 8h15 da manhã, de segunda a sexta. A linha 144-3, Timbó, Dr. Pedrinho, tem partidas de Timbó às 5, 7h15, 11h30 da manhã, 1h45 da tarde, 6h30 da tarde e 11 horas da noite, de segunda a sexta, e partidas de Dr. Pedrinho às 4 da manhã, 6 horas, 8h15, 11h50 da manhã, 1h45 da tarde e 7h30 da noite. Já a linha 60, Presidente Getúlio, a Rio do Sul, tem partidas de Presidente Getúlio às 6 da manhã e 4h30 da tarde, de segunda a sexta, e partidas de Rio do Sul às 8 da manhã e às 6 da tarde, de segunda a sexta. E por último, a linha 421, Timbó, Blumenau, com partidas de Timbó às 5h30 da manhã, meio-dia e 5h30 da tarde, de segunda a sexta, e partidas de Blumenau às 1h20 da tarde, 5h10 da tarde e 10h05 da noite, de segunda a sexta. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse na manhã desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, que as empresas de ônibus que já atuam na cidade devem primeiro ter a oportunidade de se manifestar se querem ficar com as linhas até então operadas pela Transwolf na Zona Sul e Upbus na Zona Leste. A declaração vai juntamente nas linhas dos bastidores que foram divulgados antes, no início da manhã. Segundo a prefeitura, funcionários e fornecedores continuarão recebendo normalmente e terão seus contatos mantidos, porque a intervenção continua até a substituição das empresas. As duas viações, alvos de uma operação do Ministério Público de São Paulo, que investiga supostas ligações das diretorias da Transwolf e da Upbus com o PCC, primeiro comando da capital, na prática de crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e de armas, homicídio e desvios de recursos de origem pública. Como tinha adiantado, o prefeito Ricardo Nunes disse que, primeiro, será dada a oportunidade para as viações que já operam as outras linhas se manifestarem. Isto é, previsto nos contratos do sistema de ônibus municipais gerenciados pela SP Trans. Somente depois, se não houver interesse, empresas de outros sistemas de transportes também podem tentar as linhas. Para seguir todo o trâmite com relação à defesa das empresas, agora a gente faz um processo seguindo toda a legislação e o que foi feito. Qual é?
de que as empresas que operam o sistema podem se manifestar sobre o interesse de assumir esses ônibus da Transwolf e Upbus. Se houver interesse, e a gente vai fazer uma análise sobre a capacidade financeira e técnica para assumir, é uma possibilidade. Uma vez ofertado a eles, as empresas que já operam o sistema e não havendo interesse, aí a gente abre licitação para abrir para outras empresas de qualquer lugar do Brasil virem assumir essas linhas. Entre os cenários possíveis está a possibilidade de haver uma espécie de reorganização e nova divisão de mais de 120 linhas destas duas empresas que atendem a quase 700 mil passageiros por dia em 1.300 coletivos. As maiores preocupações são em relação à Transwolf, tanto pelo tamanho da frota, com mais de 1.200 ônibus e de 100 linhas, quanto pelas características não uniformes da operação. Há um braço formado pelos esperoeiros da Cooper Pan, que engloba entre 800 e 900 ônibus e representa as linhas mais periféricas. A prefeitura estuda uma maneira de manter os coletivos deste grupo prestando serviços. Há também as operações com ônibus maiores em linhas que, apesar de serem de distribuição local, têm características de articulação regional. Estas linhas podem despertar interesse de viações que operam nas mesmas regiões. A Transwolf opera as áreas 6 do sul com a cor azul claro e 7 sudoeste na cor vinho, que tem os seguintes atendimentos. A área 6 sul na cor azul claro da aviação Gajaú, Mob Brasil, com ônibus maiores, e a A2 Transportes. Já a área 7 sudoeste vinho são operados pela aviação Campo Belo, Viação Metrópole Paulista, Gatusa, a KBPX e a Transcap. Já a Upbus opera a área 3 Nordeste Amarela, também pela aviação Metrópole Paulista e pela empresa Transunião. Não significa que necessariamente as linhas devem ser assumidas apenas pelas viações que já atuam nas áreas operacionais. Empresas que já prestam serviços na cidade, mas em outras áreas, também poderão se apresentar como interessadas no processo aberto pela prefeitura. Outro aspecto é a eletrificação. A Transwolf é considerada empresa piloto para implantação e ampliação dos ônibus elétricos na cidade. Todas as fabricantes de ônibus elétricos, ainda mais no início das operações, testavam seus modelos na Transwolf para homologação. Na verdade, o termo correto é aprovação, mas homologação é muito mais usado no mercado, pela SP Trans, gerenciadora do sistema. Empresas ligadas à tecnologia e eletrificação que atuam na operação direta dos ônibus da cidade de São Paulo, mas que têm experiência operacional, se interessam de perto pelo processo de substituição das companhias. Entre as maiores fornecedoras de ônibus elétricos estão a chinesa BYD e a brasileira Eletra, de São Bernardo do Campo, do grupo ABC, cujos sócios atuam na operação de linhas de transporte há mais de 100 anos e prestam serviços metropolitanos gerenciados pela EMTU, pela Next Mobilidade, ligando o ABC à capital, e municipais em São Bernardo do Campo pela BR-7 Mobilidade. Na manhã do dia 30 de janeiro, Nunes também criticou uma nota divulgada pela Transwolf à imprensa, na qual classifica o descredenciamento da direção da empresa como ilegal e injusta. A Transwolf diz que vai recorrer à justiça. Segundo Nunes, uma possível judicialização é esperada, e a Transwolf, antes de soltar nota, deveria fazer a lição de casa e ajustar suas contas. O prefeito diz que os relatórios feitos pelas equipes de intervenção e de uma empresa de verificação externa apontam que a Transwolf não teria condições de se sanear financeiramente. A Transwolf pode evidentemente fazer seus comentários, mas cabe a mim como prefeito até fazer um comentário. Eles deveriam, em vez de ficar fazendo nota, ter feito uma gestão com responsabilidade, com qualidade, respeito aos seus funcionários e colaboradores, o que eles não fizeram. É uma empresa que não respeitou seus colaboradores, não respeitou seus parceiros. Uma gestão péssima que coloca em risco a questão financeira da empresa. Para se ter uma ideia, o fluxo de caixa previsto é de que esteja negativo nos próximos meses. Então eu acho que eles deveriam, em vez de ficar fazendo nota, eles deveriam ter feito a lição de casa, ter honrado o contrato com a Prefeitura de São Paulo, o que não fizeram e por isso estão fora do sistema. A Transwolf está fora do sistema de transporte da cidade, disse o prefeito Ricardo Nunes em nota.
A nota na Transwolf criticada por Nunes. A Transwolf recebe com indignação a decisão arbitrária da Prefeitura de São Paulo de decretar a caducidade de seus contratos públicos, medida tomada em total descompromisso com os princípios fundamentais do direito, mesmo sem nenhuma comprovação da existência de qualquer vínculo da empresa e de seus dirigentes com organizações criminosas no processo judicial sigiloso em curso. A Prefeitura instaurou um procedimento em administrativo repleto de inconstitucionalidade e desprovido de qualquer fundamento jurídico, utilizado como protesto para justificar uma decisão administrativa injusta e ilegal. Confiamos na justiça e no Estado democrático de direito. A decisão ilegal da Prefeitura será contestada judicialmente. Confia-se no Poder Judiciário para restabelecer a legalidade e verdade dos fatos. Em nota, Transwolf rebateu as declarações de Nunes. A Transwolf esclarece que possui plenas condições financeiras para cumprir integralmente o contrato firmado com a Prefeitura de São Paulo. A empresa mantém a continuidade do serviço e adota uma gestão financeira rigorosa e alinhada com as exigências contratuais. Essa continuidade do serviço foi sempre mantida, mesmo com a Prefeitura não realizado o reequilíbrio financeiro devido conforme previsto no contrato. Esse descumprimento não pode ser ignorado ao se avaliar a situação financeira da empresa, nem ser usado como justificativa para qualquer medida de caducidade do contrato, disse em nota a empresa Transwolf. A SP Trans, gerenciadora do maior sistema de ônibus da América Latina, o da capital paulista, e também dos táxis, corredores e terminais de ônibus, além das vans do Atende, transporte para pessoas com deficiência severa, tem um novo presidente, Victor Hugo Borges, delegado licenciado da Polícia Civil, que entre as últimas ocupações atuava na Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O policial assume em meio à retirada de duas empresas de ônibus do sistema da capital paulista, oriundas de cooperativas formadas por peroeiros, a Transwolf da Zona Sul e a Upbus da Zona Leste, cujas diretorias são suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC. O então presidente Levi Oliveira, funcionário de carreira dos transportes da capital paulista, se despediu na última semana. A possibilidade de a gerenciadora passar a ser comandada por alguém que não é do setor de transportes e está envolvido com segurança pública foi adiantada no dia 31 de janeiro de 2025. A troca é vista não só como mudança pela gestão, mas de forças políticas no transporte. Não uma ruptura total, mas uma amostra de que há também outras alas políticas ganhando destaque. A escolha no fim de dezembro de 2024 do próprio atual secretário de Mobilidade e Transportes, Celso Jorge Caldeira, pasta a qual se submete a SP Trans, foi vista como esta sinalização. Gilmar Pereira Miranda, que cuidava desta secretaria, permanece no governo, mas na pasta de Mobilidade e Trânsito, para a qual responde a SET, Companhia de Engenharia de Tráfego. É um segundo nome do ABC Paulista nos escalões da gestão Nunes. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, é atual secretário de Segurança Urbana, que comanda a Guarda Civil Metropolitana. Morando aparece cada vez mais alinhado ao governador Tarcísio de Freitas, que passa a ter papel mais relevante nessa nova gestão de Nunes. A extinção da SP Trans também não foi descartada. O prefeito Ricardo Nunes já havia declarado que uma das alternativas em estudo é passar as funções da SP Trans para a SP Regula, a agência que cuida dos contratos de concessão do município. Sucessora da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Desde 1995, a SP Trans gerencia números maiores de população, verbas para mobilidade de frota que os números de muitos países. São 13 mil ônibus cujas operações custam por ano 12 bilhões e meio de reais, sendo praticamente a metade subsidiada por impostos, para garantir as gratuidades e integrações, por exemplo. Por dia é transportada uma população de 7 milhões de pessoas em quase 1.400 linhas operadas por empresas distribuídas em 39 garagens. O comunicado foi distribuído pela internet da SP Trans, ao qual o site Diário do Transporte teve acesso. O nome foi aprovado pelo Conselho da Gerenciadora. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte confirmou e informou um perfil de Victor Hugo Borges.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte informou que Victor Hugo Borges é o novo presidente da SP Trans, empresa vinculada à pasta. Victor é formado em Direito e reconhecido estudioso na área jurídica, tendo sido professor na área de cursos preparatórios para concurso público. Com experiência na gestão de pessoas, Victor atuou como delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Distrito Escolar do Condado de Gladys, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, introduziu 13 ônibus escolares elétricos na sua frota para o ano letivo de 2024-2025. Estes novos veículos elétricos substituirão mais da metade dos ônibus a diesel do distrito, alguns dos quais estavam em funcionamento há mais de 25 anos. Os ônibus escolares elétricos proporcionam aos alunos uma forma de transporte mais limpa e saudável, ao mesmo tempo que oferecem ar-condicionado pela primeira vez à maioria dos estudantes. Anteriormente, apenas 3 ônibus da frota do distrito eram climatizados, o que levava a maioria dos alunos a suportar diariamente as viagens no intenso calor da Flórida. A Bluebird Corporation forneceu os 13 ônibus escolares elétricos Type C Vision ao distrito do condado de Gladys. A Bluebird é a única empresa de fabricação de ônibus escolares nos Estados Unidos que é detida e operada por americanos. Fundada em 1927, é reconhecida por priorizar a segurança, a confiabilidade e a durabilidade e tem rodando atualmente mais de 20 mil ônibus elétricos de gás natural e de propano em operação. Além de não gerar emissões, os ônibus escolares da Bluebird podem transportar aproximadamente 77 alunos por até 193 km com uma única carga. Além de não gerar emissões, o Distrito Escolar de Gladys fez uma parceria com a Highland Electric Fields para apoiar a modernização da sua frota e as atualizações de infraestruturas. A Highland faz projetos para eletrificação, o que inclui uma estratégia de financiamentos e incentivos, design no local, aquisição de veículos e carregadores, além de treinamento da equipe e suporte em solo. Os distritos escolares que têm adquirido ônibus a bateria reportam que o gasto é de apenas 19 centavos por milha em energia, em comparação aos 79 centavos por milha do gasto dos ônibus a diesel. O GCSD recebeu uma subvenção de quase 5 milhões de dólares através do programa de reembolso de ônibus escolares limpos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para adquirir a sua frota de ônibus escolares elétricos Bluebird. Este programa faz parte da Lei de Infraestruturas Bipartidária, que oferece um total de 5 bilhões de dólares ao longo de 5 anos para transportes escolares limpos em todo o país. O programa permitirá que mais de 1.300 distritos escolares em todo o país substituam os ônibus a diesel antigos por cerca de 9 mil veículos elétricos e de emissão ultrabaixa. Os autocarros beneficiam o distrito a curto prazo, mas também abrirão caminho para práticas de transporte mais sustentáveis e eficientes nos próximos anos. No entanto, o Distrito Escolar do Condado de Gladys ainda manterá vários ônibus a diesel para distâncias mais longas, mas a maioria das rotas serão cobertas por veículos elétricos. O transporte público de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ganhou um novo aliado para reduzir os custos operacionais e beneficiar os passageiros. A Rodoil fechou parceria com a concessionária Visat e passou a divulgar sua marca em um ônibus articulado da linha TR-01 Troncal, que conecta as estações principais de Integração, Floresta e Imigrante. Este é o primeiro veículo da linha a ser envelopado com publicidade, mantendo as áreas vermelhas originais conforme previsto no contrato de concessão. O layout foi desenvolvido pelo designer gráfica Caroline Adame e a aplicação ficou a cargo da empresa Sul Visual. A iniciativa faz parte do projeto de comercialização dos espaços publicitários na frota da Visat, com a receita gerada sendo destinada à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, via Funtran. Esse modelo permite que os valores arrecadados sejam abatidos do cálculo da tarifa anual, funcionando como um subsídio que ajuda a reduzir o valor final pago pelo usuário.
Para Gustavo Marques dos Santos, diretor executivo da concessionária, essa ação representa um avanço para o transporte público da cidade. Além do veículo Rodoil, outros 3 ônibus já foram envelopados com marcas, como Círculo Saúde Universidade de Caxias do Sul. Empresas interessadas em explorar esses espaços publicitários podem entrar em contrato com a equipe de vendas Caxias Urbanos pelo WhatsApp, pelo número 54 99650 0494. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma colisão entre um ônibus da Gontijo, uma carreta e um caminhão resultou em uma morte e 13 pessoas feridas na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte, no final da noite deste último sábado, dia 1º de fevereiro. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite e a dinâmica do ocorrido ainda está sendo investigada pelas autoridades. Segundo informações iniciais, a vítima fatal era uma passageira do ônibus, que morreu no local. Outras 13 pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para hospitais da região, com ferimentos variados. O condutor da carreta também ficou ferido e foi levado para atendimento médico, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado. O ônibus de viagem fazia o trajeto entre Salvador, na Bahia, e Belo Horizonte. A Polícia Civil foi chamada para realizar a perícia e as causas do acidente serão investigadas. Segundo informações da empresa Gontijo, o acidente aconteceu próximo ao trevo de Ravena, quando o motorista da carreta perdeu o controle ao tentar fazer a curva e atingiu parte do ônibus que seguia no sentido contrário. Uma vítima morreu devido a corte no pescoço e alguns passageiros sofreram ferimentos leves. 2 ainda permaneceram internados, aguardando liberação. Ainda na manhã deste domingo, dia 2, uma faixa da rodovia permaneceu interditada, o que causou lentidão no tráfego. Motoristas que seguiram pela BR-381 foram orientados a redobrar a atenção e procurar rotas alternativas no dia. Na manhã deste domingo, dia 2 de fevereiro, um ônibus da linha municipal de Santo André, com prefixo 81711, apresentou uma falha técnica nas aberturas das portas enquanto circulava pela Rua dos Cipestres por volta das 6 horas da manhã. O condutor do veículo parou para verificar o problema, mas aparentemente não acionou o freio do estacionamento, o que fez com que o ônibus se movimentasse involuntariamente e colidisse com um poste. A colisão resultou em 5 pessoas feridas que foram rapidamente atendidas pelo SAMU. 4 delas foram medicadas no local e liberadas, enquanto uma vítima foi encaminhada a um hospital para exames mais detalhados. O motorista do ônibus também foi levado ao hospital, passou por avaliações médicas e foi liberado em seguida. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar sob o boletim de ocorrência número 7.873 de 2025. A concessionária Next Mobilidade, responsável pela frota, informou que o veículo 81711 possui uma vistoria válida até o dia 30 de junho. A chuva forte de verão voltou a atingir a Grande São Paulo neste último domingo, dia 2 de fevereiro, e a trazer transtornos. Mais uma vez a mobilidade foi afetada. A SET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo, no início da noite ainda registravam pontos de alagamento intransitáveis, como os trechos da Avenida Professor Francisco Morato na Zona Oeste. Na Zona Sul, houve registros de alagamento na Avenida Vitor Manzanini, e na Zona Leste, a Estrada do Imperador também apresentou ao menos um local intransitável. Imagens foram recebidas de um dos acessos do terminal João Dias na Zona Sul, tomado pela água, muito embora mesmo com velocidade reduzida os ônibus conseguiram passar. O CGE deixou toda a cidade em estado de atenção. As fortes chuvas devem continuar atingindo o estado de São Paulo nesta intensidade até pelo menos nesta terça-feira, para quando ainda são esperados grandes volumes. Uma colisão entre uma moto e um ônibus da Squad da Águia Branca resultou na morte de um motociclista na manhã neste domingo, dia 2 de fevereiro, no quilômetro 69 da BR-262, em Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo. O condutor da moto, um homem de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A PRF do Espírito Santo informou que o motorista de um ônibus não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste de elitômetro e que resultou negativo para a ingestão de álcool e foi encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante para prestar esclarecimentos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Um ônibus do transporte intermunicipal quase atingiu um motociclista em Santana de Parnaíba,
Neste último domingo, dia 2 de fevereiro, o veículo que operava a linha 462, com destino a Osasco, perdeu o controle devido à derrapagem e invadiu a pista contrária. Imagens capturadas por câmeras de monitoramento mostram o motociclista subindo a via. Percebendo rapidamente o perigo e se desviando para o canto da calçada para evitar a colisão. O motorista, por sua vez, conseguiu recuperar o controle da direção a tempo, evitando uma colisão. Um acidente entre um ônibus urbano do Rio de Janeiro e um caminhão bloqueou a estação Merck do BRT na manhã desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Os bombeiros informaram que uma pessoa morreu na batida. Um homem, o auxiliar do motorista do caminhão, que estava no banco de passageiro e teria sido lançado para fora do veículo. De acordo com a Mob Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema BRT, as estações André Rocha, Divina Providência e Santa Efigênia também foram afetadas no sentido Alvorada e ficaram inoperantes até as 9 horas da manhã. Na tarde da última segunda-feira, dia 3 de fevereiro, um idoso de 66 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no transporte público no cruzamento das ruas Barão de Jaceguai e Tenente Manuel Alves dos Anjos, em Mogi das Cruzes. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o senhor tentou atravessar correndo na via, mas foi atingido pelo coletivo. O SAMU confirmou o óbito no local e a Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. A morte do idoso foi por atropelamento, foi considerada homicídio culposo e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O trânsito no primeiro quarteirão da rua Barão de Jaceguai e em trecho da rodovia Tenente Manuel Alves dos Anjos chegaram a ser paralisados temporariamente. O fluxo de veículos foi liberado por volta das 7h40 da noite. Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo intermunicipal e um carro deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na rodovia Dr. Manuel Ipitólio de Rego, na SP-55, em Caraguatatuba, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. A colisão aconteceu por volta das 8h40 da manhã, na altura do quilômetro 87, sentido Ubatuba. O motorista do carro, um homem de 30 anos, morreu no local. Já os passageiros de 60 anos foi socorrido com politraumatismo e em parada cardiorrespiratória, mas segue vivo. Ainda não há informações se haviam passageiros no ônibus no momento do acidente. O coletivo fazia a linha 5506, terminal rodoviário Naim Elias Abdala, em Ubatuba, ao terminal rodoviário de Caraguatatuba. A MTU, responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais urbanas do estado de São Paulo, informou que não houve passageiros feridos no ônibus. Imagens de segurança mostram o exato momento em que uma mulher foi atingida por um ônibus da aviação Santa Brígida na manhã desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. O acidente foi por volta das 7 horas da manhã na rua José Queiroz dos Santos, no Jardim Líbano, na região de Pirituba, na zona noroeste da região da capital paulista. Pelas imagens é possível ver que o coletivo da linha 867710 Jardim Líbano estava fazendo uma curva e a vítima andava fora da calçada, ao lado de uma Kombi, que estava parada na esquina, o que pode ter atrapalhado a visão do motorista. A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que a mulher, que tinha 57 anos, acabou morrendo no local. O exame de dosagem alcoólica no motorista deu negativo. A SP Trans informou que apura e orientou a Santa Brígida a prestar apoio à família da vítima. Na tarde desta terça-feira, por volta de meio-dia, um ônibus da aviação Grajaú e uma motocicleta colidiram na Avenida Dona Belmira Marim, na altura do número 1959, sentido centro, no bairro Parque Brasil, na região de Grajaú, em São Paulo. Imagens registradas dos pedestres no local mostram que o motociclista foi parar embaixo do coletivo. O veículo envolvido possui prefixo 61679 e atendia a linha 536210, Parque Residencial Cocaia, à Praça do Sé. Em nota, a SP Trans informou que foi registrado um boletim de ocorrência. A Prefeitura de Niterói entregou neste sábado, dia 1º de fevereiro de 2025, 2 novas estações de ônibus no novo corredor de mobilidade urbana da Avenida Visconde do Rio Branco, no centro da cidade. A iniciativa faz parte do projeto de revitalização da orla e visa melhorar a circulação de veículos e o fluxo de passageiros na região. As novas paradas estão localizadas entre as avenidas Feliciano Sodré e a rua Saldanha Marinho, substituindo os antigos pontos de ônibus ao longo da via. Com isso, os coletivos passaram a operar em estações no canteiro central.
o que promete otimizar a mobilidade e proporcionar maior conforto e segurança aos usuários. Além da instalação dessas estações, o projeto de revitalização da orla inclui a construção de 2 novas estações de integração com o terminal João Goulart, além da ampliação do terminal sul, que será entregue em breve. Mulheres que utilizam transporte público municipal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, contarão com uma medida voltada para o aumento de segurança e conforto, a assentos exclusivos para o público feminino. A iniciativa, que está em vigor, destina-se a proporcionar um ambiente mais seguro, especialmente durante os horários de pico, quando os ônibus tendem a ficar mais lotados. Nos 45 ônibus da cidade que contam com assentos individuais frente a frente, a novidade são os assentos rosas, que agora são reservados exclusivamente para mulheres. Entre os locais reservados estão os assentos individuais virados no sentido contrário aos demais e as 2 poltronas da frente, chamadas de assento frente a frente. A ação é resultado de uma parceria com a Superintendência de Mobilidade Urbana e Transportes Concedidos e a Aviação Senhor do Bonfim, com o apoio da Secretaria Executiva de Pública e Mobilidade Urbana. A principal intenção é oferecer mais conforto e garantir um ambiente mais seguro, em especial para as mulheres, que muitas vezes se sentem expostas a utilizar esses assentos em situações de superlotação. Marcel Araújo Carneiro, superintendente de mobilidade urbana, comentou a importância da ação. Abre aspas. Os assentos individuais frente a frente muitas vezes causam desconforto às mulheres, que se sentem expostas ao ficar de frente para homens. Com essa iniciativa, buscamos proporcionar mais tranquilidade e segurança para todas as usuárias do transporte público. Fecha aspas. Os novos assentos exclusivos para mulheres já estão identificados nos ônibus, com cartazes informativos que foram espalhados pelas linhas municipais, a fim de esclarecer os passageiros sobre a mudança. Suspensa durante a pandemia, a linha Paraty-Barra da Tijuca, operada pela empresa Costa Verde, retomará suas operações. De acordo com o Detran-RJ, o serviço será disponibilizado aos sábados e domingos, com tarifa de R$ 93,30. Quem ainda não conseguiu fazer o Vale Social Unificado nos transportes intermunicipais do Rio de Janeiro tem mais uma oportunidade. A Secretaria de Estado dos Transportes informou nesta segunda-feira que o prazo foi estendido para até o dia 26 de fevereiro de 2025. O benefício é para pessoas com deficiência contarem com gratuidade nos transportes estaduais, como os trens da Supervia, Metrô Rio, vans e ônibus intermunicipais. Com o Vale Social Unificado, em vez de ter 4 cartões para andar sem a cobrança de tarifa, o passageiro pode fazer o uso da gratuidade em todos os meios de transporte gerenciados pelo governo do estado, com apenas um bilhete. A secretaria informou que apenas os passageiros que utilizam somente o metrô ou trens da Supervia precisam ir até a sede do Vale Social para substituir os atuais cartões. Para todos os outros usuários que já têm cartão RioCard+, na cor verde, a atualização é feita de forma automática, ao encostar o cartão em qualquer validador, não sendo necessário comparecer presencialmente. Ainda de acordo com o governo do estado, o cronograma anunciado antes do início do processo, separado por mês de nascimento dos benefícios, foi encerrado em dezembro de 2024. Ao longo do mês de janeiro, foi aberto um período de repescagem, para quem nem fez a troca. Até o momento, mais de 85 mil beneficiários tiveram seus cartões unificados. O atendimento até o dia 26 de fevereiro ocorre na sede do Vale Social, que fica no subsolo da Estação Central do Brasil, com a distribuição de 100 senhas a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta, e a unidade conta com um intérprete de Libras, que presta atendimento personalizados em caso de necessidade. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que a prioridade nos atendimentos será para quem vai trocar o cartão, mas é possível aproveitar a viagem para solicitar outros serviços. O Vale Social é concedido pelo governo do estado a pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental e doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso em unidade pública de saúde ou conveniada do SUS, cuja interrupção possa acarretar risco de morte, dando direito à gratuidade nos transportes com concessão estadual, rodoviário intermunicipal, ônibus e vans, metroviário, ferroviário e aquaviário. A aviação Águia Branca da família Chiep do Espírito Santo e a Expresso União do Grupo Comporte da família de Constantino de Oliveira
apresentaram propostas milionárias para tirarem a Suzan Tour de Santo André das operações por meio de arrendamento das 125 linhas de ônibus interestaduais, marcas, guichês e estruturas que eram de responsabilidade do Grupo Itapemirim. A inclusão no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo ocorreu nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Em resumo, as propostas são: a Águia Branca, com R$ 3.020.000 mensais por 12 meses, ou R$ 36 milhões anuais, ou até a conclusão do leilão da UPI. O prazo pode ser prorrogado ou encurtado justamente de acordo com a data do fim do leilão. Não prevê percentual mínimo de repasse sobre as vendas de passagens. O valor não é apenas limitado de vendas virtuais ou físicas e engloba todo tipo de comercialização dos bilhetes. Já o Expresso União apresentou uma proposta de R$ 1.711.000, ou 5,01% da receita líquida de vendas de passagens, o que for mais vantajoso para a massa falida. O período proposto é de 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses, ou até a definição do leilão das linhas guichês e estruturas. A Penha pede ainda um prazo extra de 3 após o fim do leilão, caso perca para a transição à desmobilização da operação. A proposta não limita apenas a vendas virtuais ou físicas e engloba todo tipo de comercialização dos bilhetes. Já a Suzan Tour, desde setembro e outubro de 2022, a Suzan Tour, conforme o contrato aprovado pela Justiça, paga R$ 200.000 por mês, ou 1,2% sobre a receita líquida das vendas virtuais de passagens, site e aplicativo, por exemplo. Assim, a maior oferta numérica da Águia Branca chega a ser 15 vezes maior que o pagamento mínimo previsto pelo contrato com a Suzan Tour, muito embora a empresa do ABC tenha realizado depósitos maiores com maior causa do aumento no volume das passagens. Tanto Águia Branca como União voltam a defender que o arrendamento para a Suzan Tour já acabou e não poderia passar do dia 27 de fevereiro de 2025, data limite de acordo com a decisão da Justiça. Pedem também que a vara determine que a Suzan Tour pare imediatamente a venda de viagens para depois desta data. A Águia Branca ainda pede que a Suzan Tour seja condenada pelas penas máximas do artigo 187 do Código Civil Brasileiro e que o abuso enquanto isso, a Justiça também vai analisar o pedido de administradora judicial da falência XM Partners para prorrogar por mais 6 meses o arrendamento da empresa do ABC Paulista, como havia anunciado no último dia 31 de janeiro. A Autoviação Progresso está lançando uma nova linha de ônibus que promete facilitar a conexão entre São Luís e Tutóia, com paradas em locais estratégicos como Barreirinhas e Paulinho Neves. A partir do dia 3 de fevereiro, os passageiros poderão contar com uma rota confortável e acessível para explorar o litoral maranhense, incluindo os famosos lençóis maranhenses. A nova linha parte diariamente de São Luís às 8 horas da manhã e de Tutóia às 8 horas da noite, oferecendo opções de horários flexíveis para atender tanto turistas quanto pessoas que precisam viajar a negócios ou compromissos pessoais. O novo trajeto inclui paradas em Paulinho Neves e Barreirinhas, facilitando o acesso a quem visita as áreas mais conhecidas do Maranhão, como os Lençóis Maranhenses. Uma pesquisa da Flixbus revelou que dificuldades financeiras estão impedindo muitos brasileiros de viajar. O estudo, que comparou hábitos de viagens no Brasil, Europa e Estados Unidos, mostrou que 23% dos brasileiros viajam menos do que antes da pandemia, em comparação com 14% na Europa e 17% nos Estados Unidos. Entre os brasileiros que diminuíram as viagens, 49% apontaram a falta de dinheiro como principal causa. Esses dados são confirmados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, que aponta que em 80% dos lares brasileiros, ninguém viajou em 2023. Essa porcentagem sobe para 90% entre as famílias de baixa renda que vivem com até meio salário mínimo. As famílias de menor renda priorizam necessidades básicas em detrimento das viagens, afirma o CEO da Flixbus, Edson Lopes. A alta do dólar e outros fatores econômicos também contribuem para essa situação.
Apesar das dificuldades, os ônibus continuam sendo uma opção viável para quem precisa viajar. A pesquisa da Flixbus mostrou que os preços mais baixos são um fator decisivo na escolha do transporte. Em dezembro, as passagens aéreas chegaram a custar até 8 vezes mais do que as rodoviárias em rotas populares, como São Paulo a Rio de Janeiro, o que reforça o ônibus como uma opção mais acessível. A Flixbus, que atua no Brasil desde dezembro de 2021, é uma empresa de tecnologia em serviços de transporte rodoviário. A empresa alemã Flix opera em 44 países, está expandindo rapidamente para a América do Sul e Índia. O trabalho em parceria com transportadoras regulares visa oferecer soluções de tecnologia para vendas, marketing e atendimento ao consumidor. No Brasil, a empresa informa que conecta mais de 100 cidades em 3 estados e no Distrito Federal, com a colaboração de 8 parceiros autorizados pela ANTT. Com um modelo de negócio otimizado com base em uma plataforma de tecnologia, lidera o mercado de viagens de ônibus de longa distância na Europa, América do Norte e Turquia. E para finalizar, uma última notícia. O Grupo Águia Branca, mais conhecido pela atuação no segmento de ônibus rodoviários, informou nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, que lançou mais um braço de negócios, a corretagem de seguros. De acordo com o comunicado, as coberturas podem ser para automóveis, residências, empresas, vida, como também para máquinas, equipamentos, portáteis, bicicletas, consórcios e seguros de viagem. Para o lançamento, são oferecidas promoções que podem possibilitar descontos de até 15% nas franquias e parcelamentos. Os atendimentos passam a ser realizados em concessionárias do grupo nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, como Kurumá, Victoria Motors, da Jeep e Ram, Vitória Diesel, Vitória Motors BYD, Águia Branca Seminovos, Osaka, Kyoto, Lexus e Azul Agro. No Espírito Santo, o novo serviço conta com um espaço físico estabelecido junto a Kurumá, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. E assim finalizamos mais esta edição de notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!